Eram crianças diferentes. Algumas sabiam ler, as que sabiam ajudavam a ensinar as outras. Quem tinha livro levava para ler e levavam cadernos. A tia Luzia ensinava assim, do jeito que ela aprendeu, as letras, as sílabas e depois juntava as palavras. Eu não cheguei a me alfabetizar com ela. Nesse tempo eu desenhava e algum colega ou a tia Luzia escrevia. Nessa fotografia eu apareço aqui, a primeira sentada no chão, mexendo na grama ou no matinho. Eu tinha 2 anos. Foi em 1927. E este documentário, como foi pautado nesta pesquisa, ele então está intitulado História da Educação no município de Garça e a formação de professores, o início. Por que o início? Porque não daríamos conta, num documentário curto, de apresentar toda a história. Então nós trazemos aqui um recorte de uma história. Vale ressaltar que colocamos uma história é porque não conseguimos resgatar nenhuma história. O que aconteceu ficou naquele momento. Que nós conseguimos é constituir uma história a partir das fontes. Estas fontes são documentos como atas, o que foi deixado escrito em algum momento como documentos, iconográficos, que são as fotografias daquele período estudado, reportagens, notícias dos jornais também daquele período, e tem a história oral, que é uma fonte de suma importância, porque ela trabalha com as entrevistas com pessoas que vivenciaram e experimentaram aquele período e trazem em suas memórias as narrativas de como se deu na sua visão, no seu ponto de vista, na maneira com que eles viam e sentiam as situações vivenciadas. Então, o trabalho histórico tem esta função de se debruçar nas fontes. O início da minha pesquisa, eu consegui entrevistar, numa conversa longa que durou muito tempo, o senhor Chaves e a sua esposa, a senhora Madalena Chaves. E a minha procura pela senhora Madalena Chaves e o seu Chaves foi por conta de uma fotografia que sempre me chamou a atenção. Eu via esta fotografia numa sala de um colégio onde eu trabalhava. Então, aquela fotografia me instigou a buscar nas fontes como começou, que primeira escola era esta. Então, se deu a entrevista com a senhora Madalena Chaves, que quando criança participou de um agrupamento com crianças no Patrimônio Labienópolis, antes mesmo de ser a Garça elevada a município, no ano de 1927, quando chegou uma sobrinha do senhor Matias, que veio morar com ele, era uma moça de 16 anos, e que juntou as crianças daquele patrimônio. Então, na fotografia, vemos crianças japonesas, vemos a família Mancini, vemos algumas outras crianças ali, e eram crianças de várias idades que moravam ali próximo. Então, se juntavam no quintal onde o senhor Matias guardava o seu carro ali de boi, sua charrete, sua carroça, e ali acontecia. No entanto, de acordo com as memórias da dona Madalena Chaves, era constituído como se fosse uma escola, porque tinha mesa, cadeiras, essa professora separava as crianças pela idade, pelo nível de aprendizado, e para cada criança ela dava determinada atividade. Tanto que na fotografia é bom observar que
eles estão numa posição muito parecida com a dos alunos nos grupos escolares. Dona Irene, que vivenciou este período, nos conta suas lembranças. O que contava é que ela começou a dar aula, ela tinha que fazer alguma coisa. Né? Então juntou essa criançada e alfabetizou. Ela alfabetizou tão bem que quando o grupo aqui foi inaugurado, essa criançada alfabetizada já foi para o 2º ano. Ao início da história da educação no município de Garça, as nomenclaturas eram diferentes da que nós temos atualmente, que passou por um processo, as nomenclaturas em relação aos anos e séries que os alunos frequentavam. Então, nesse período, aí de 1927, quando começa, e vamos até aí a década de 1960, chegando a 1970, era chamada escola primária e secundária. Então, existia só primária e secundária. A escola primária era do 1º ao 4º ano. As crianças entravam no 1º ano e ia até o 4º ano, que era chamado 4º ano primário. Quando terminava o 4º ano primário, eles se formavam, ganhavam um diploma. Então, é muito comum ouvirmos na história oral, com os nossos entrevistados, eles falam: eu fiz a escola primária, eu tirei o diploma da escola primária. Terminada a escola primária, para ir para a secundária, tinha um exame de admissão. Esse exame de admissão era uma prova que os alunos eram submetidos e só poderiam ir para o secundário, que era dividido entre ginásio e colégio, quem fosse aprovado na prova. Aprovado na prova, nesse exame de admissão, eles iniciavam então a chamada primeira série do ginasial, que durava 4 anos, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série do ginasial. Terminado então o ginasial, eles iam para o colegial e eles tinham 3 opções, que era a escola normal, para formar professores que dariam aulas na escola primária. O clássico, que era um curso mais voltado, se quisesse fazer uma faculdade, então ele tinha mais esse aprofundamento, e o científico, que era mais voltado para a área das exatas. Então eles tinham essa escolha, e que nós vamos ver no decorrer do documentário como se dá essa educação no nosso município. E o início da história da educação no município de Garça, ele está relacionado com a história do município, com os aspectos sociais, econômicos e políticos. Então se relaciona totalmente como começa a educação no município de Garça com a constituição da história do município de Garça. Esta região na qual está inserido o município era uma região de mata e foi demarcada por geólogos para que se transformasse em fazendas, que os fazendeiros pudessem adquirir esses grandes lotes e começar, as suas plantações. A história de Garça é uma história muito complexa, muito interessante, porque muito se conta da cidade, mas foram muitos os fundadores da cidade de Garça, porque não são só os donos das áreas que nós devemos considerar como fundadores, mas exatamente aquelas pessoas que vieram para cá para colaborar com a criação da minha cidade. Eu, por exemplo, meu avô veio para cá em 1918, quer dizer, a cidade nem existia ainda, mas veio para uma fazenda, Fazenda Santa Cecília, e daí começaram a vir as famílias começaram a vir para Garça com as ofertas dos terrenos, não só do Labiano, como do Carlos Ferrari. Então, isso aí mais ou menos na década de 20 para frente, é que nós podemos considerar a fundação de Garça. Daí falam, mas foi 28, foi 29, não quer dizer nada. A cidade foi fundada na década de 20, com todas aquelas pessoas que vieram para cá com a intenção de fazer uma cidade. Entendeu? As fazendas eram grandiosas. A primeira coisa foram as fazendas, porque as fazendas eram
fazendeiros prósperos, ricos, que vieram trazer, explorar a nossa região, principalmente a cafeicultura. Na época, e como até hoje também, o café muito apreciado, então isso colaborou muito com a fundação da cidade. E quando o Labieno Machado chega nessa região, essa demarcação já havia acontecido. E ao redor daqui já tinham fazendas, já tinham os fazendeiros, já tinham outros municípios. E ele começou então essa demarcação do lado que nós conhecemos hoje como Labienópolis. E no momento em que ele chega, ele traz também com ele pessoas. Ele traz marceneiros, ele traz pessoas que vão trabalhar. E isso vai ser também uma outra história, como se constitui ali o patrimônio de baixo, o patrimônio de cima. Então o Labieno começa a fazer todo esse povoamento, poucas pessoas, mas no início ali já com casas de madeiras, né? E ele, então, é esse momento que vem a família do senhor Matias, que está daquele lado da cidade, junto com a família Labieno, e onde se forma ali o que nós estamos dizendo como uma primeira escola, uma escola não formal, uma escola que passou a se constituir ali numa garagem, num quintal, mas uma escola. E do lado, no patrimônio ali do Labienópolis, que família vinda junto com o Labieno. Enquanto está acontecendo, o Labieno formando ali aquele vilarejo, também tem do outro lado a família Barros. Importante de ressaltar-se, principalmente o trabalho do seu Antônio de Barros, que fundou, nós falamos a parte da Vila Williams, entendeu? Ele veio de Agudos para Garça. Seu Antônio Carvalho de Barros foi também um colaborador de grande valia para o crescimento de Garça. Principalmente, tornou-se um bairro até mais distinto da cidade, mas ele colaborou muito também com a fundação de Garça. Veio pouco tempo depois. Quer dizer, isso se amalgamou, todas essas famílias se juntaram e praticamente cresceram juntos, fizeram a cidade crescer junto. Grande parte, temos que ressaltar, do meu modo de entender, quer dizer, é uma questão puramente pessoal. Enquanto que o São Carlos Ferrari era extremamente liberal, vendia os terrenos a preços módicos, a longo prazo, recebesse ou não recebesse, ele nunca propôs uma ação contra ninguém para retomada. Então, o que aconteceu? A cidade de Garça cresceu mais do lado do Ferrarópolis, enquanto que o Labieno Costa Machado, embora a gente tenha que observar o seguinte, como ele era mais rigoroso, mais comerciante, vamos dizer, dificultou-se um pouco o crescimento da cidade, porque com ele não tinha muita liberalidade, não. Quando estava pagando, estava muito bem, não pagou, terminou, mas tudo bem. Aí a razão pela qual a cidade, na época, cresceu um pouco mais na parte lá de Ferrarópolis. Mas então, por que a constituição do município de Garça se relaciona à educação? Como havia uma disputa política muito grande com os Barros e com o Labieno, entendeu? A ideia do Labieno da Costa Machado era fazer a eleição de 1928 lá na Labienópolis. Então, naquela época, a gente sabia que os votos eram mais ou menos condicionados aos interesses dos poderosos. O seu Antônio de Barros financiou, pelo meu avô, Totó Nogueira, que era o meu prefeito, financiou a construção do grupinho. Então, para que ali se realizasse a primeira eleição de Garça. E lá mesmo se realizou. Foi assim que surgiu o grupo escolar. Hoje, não sei, é um museu. Foi totalmente financiado pelo seu Antônio de Barros. Enquanto se construía o primeiro grupo escolar,
1929, 28, 29, tinha também alguns agrupamentos, como nós colocamos, do lado de cá. Tanto que em 1929, antes de ficar pronto o primeiro grupo escolar, haviam 2 salas com o perfil do grupo escolar, mas só 2 salas, onde era a prefeitura municipal, e nesse momento foi nomeado uma professora. A primeira professora de Garça foi minha mãe, Maria Nogueira de Almeida. Foi a primeira, mas na época só Maria Nogueira, porque ela ainda não era casada. Isso em 1927, 28, não me lembro bem. Mas ela foi a primeira professora de Garça. Depois da eleição é que o grupo escolar começou a funcionar como uma escola, com a estrutura de uma escola, com professoras, com diretor, com professoras, enfim, com o que era o ritual de um grupo escolar. A institucionalização dos grupos escolares no Brasil, especificamente no estado de São Paulo, se fundamentavam nos ideais republicanos de elevar a instrução pública como obrigação da nação por meio de uma educação pautada na alfabetização, na incorporação da disciplina, do civismo, da higiene, visando promover o desenvolvimento social, econômico, o progresso e a modernidade. Os edifícios também tinham características monumentais e eram projetados para ter destaque como locais de propagação da educação e dos saberes. E assim, em 1929, se teve o primeiro grupo escolar no município de Garça. Após a construção do grupo escolar, as crianças que estiveram na escola na garagem do Sr. Matias, no Patrimônio Labienópolis, puderam frequentar o grupo escolar, como foi o caso do Sr. Mário Mancini. Foto tirada em 1929 no primeiro grupo escolar Júlio Prestes. O Sr. Mário é o que está com o rosto rasurado. Sua filha Estela nos contou que ele rasurou porque se achou feio e orelhudo na fotografia. E assim, o grupo escolar atendia as crianças do 1º ao 4º ano. Classe de 30 alunas, né? E professoras muito boas, né? Eu tenho lembrança da última professora, que foi a dona Nazaré Reis. O irmão dela, o seu Reis, era o diretor do grupo. Uniforme, né? A saia azul preguiada, blusinha branca. As tarefas também para mim eram fáceis, tarefas fáceis. Na parte da manhã eram os meninos, à tarde as meninas. À tarde as meninas. Só lanche, levava o lanche de casa. A gente brincava muito. Brincava, pular corda, amarelinha, no recreio, durante o recreio. Faziam filas para entrar, filas para sair da classe, dispersar. Mas lembranças boas, mas assim... Os alunos obedeciam aos professores? Nossa, se obedeciam. Nós éramos mais obedientes. A professora falava uma vez, obedeciam. É uma lembrança muito boa, viu? O pequeno prédio do primeiro grupo escolar não era mais suficiente. A família Barros fez a doação de um grande terreno na Avenida Brasil e iniciou a construção de um grupo escolar maior. E em 1948 foi inaugurado o novo prédio, Grupo Escolar João Crisóstomo, chamado de Grupão. E o antigo prédio continuou funcionando e passou a ser chamado de Grupinho. No Grupão também passou a funcionar um jardim da infância. Então, a escola primária, a gente tinha professoras muito exigentes, né? Eu fui aluna no 1º ano da professora Maria Aparecida Leite, no 2º ano da dona Zizi Mendes Gomes,
no terceiro ano da dona Zaida e no quarto ano da dona Esmeralda. Lembro de todas com muito carinho. Em 54, ano do centenário de São Paulo, eu entrei no primeiro ano primário, no grupo escolar de Garça, que era o grupinho, que ficava ali na rua Júlio Prestes, a uma quadra do grupão. Então eu estudei ali o meu primário. Tive muitos bons professores que eu não esqueço nunca. Primeiro ano, Dona Maria de Lourdes. Segundo ano, Dona Cidinha Rolim. Terceiro ano, Dona Alda, que era esposa do professor Nelson Gabaldi, diretor da escola. E o quarto ano, o professor Domingos Nascimento. Terminado o primário, a gente se submetia ao exame de admissão para poder ingressar no ginasial. Eu fui muito bem na admissão, não por conta do cursinho que a gente fazia, ajudou, mas por conta do que eu aprendi, do que eu recebi do professor Domingos, especialmente, no quarto ano de grupo. Eu tinha uma expectativa muito grande para ir para a escola, muito grande. Inclusive, eu tinha uma caixa de bolacha, não era uma caixa, era uma lata de bolacha, uma lata grande assim, que vinha umas bolachas redondas, deliciosas. E ali eu guardava tudo de ir para a escola, porque as minhas irmãs mais velhas, e naquela época eu tinha 4 antes de mim, elas iam para a escola e eu não. Então eu tinha muita expectativa. Eu não imaginava que tinha chegado o meu dia de ir para a escola. E eu morava do lado de baixo da linha, né? O lado de cima da linha era o lado privilegiado. E a escola era do lado de cima da linha. Então nós tínhamos que atravessar a linha e havia dois. Era um buraco que o trem passava dentro. E nós ficávamos assim no alto, vendo o trem passar, ou correndo na frente dele, tá? E isso nós não contávamos para minha mãe e meu pai, tá? Nem para as minhas irmãs. Eu cheguei à escola, aquele monte de crianças, e eu vim estudar no João Crisóstomo, no grupão, porque não tínhamos, do lado de baixo da linha, não tínhamos ainda uma escola. E eu fui para uma primeira série de meninas, porque as classes eram ou de meninos ou de meninas, e me dei muito bem com a professora, que era um amor. Ela era recém-casada e o marido vinha dar recadinhos para ela na porta e eles se beijavam na boca. Nossa! Aquilo era o máximo para nós. Bom, o segundo ano, meu Deus, esse segundo ano foi muito triste. Eu sou muito da paz. E a minha professora, mas ela era brava, mas ela era brava. Até hoje eu não sei lidar com gente brava. Não sei. Brava e com a régua. Brava e com a régua. Ela era muito brava. Eu repeti de ano. Eu não consegui lidar com a professora. Eu sabia tudo. Eu sempre fui uma aluna muito boa, né? Como o Nilson, como a Vera Adelina. Não tanto, mas sempre fui uma aluna boa. E eu repeti de ano. E a minha mãe e meu pai ficaram sabendo que eu tinha caído, tropeçado na sandália de borracha e que eu tinha caído no leito do trem e o trem vinha vindo e eu estava chorando por causa da professora e a minha irmã me salvou do trem. Então, aventuras mil, né? E coincidentemente, a escola Maria do Carmo Pompeu Castro, o grupo escolar Maria do Carmo Pompeu Castro, passou a funcionar do lado de baixo da linha. E foi para lá que eu fui. Eu comecei a estudar, na época, 7 anos, no João Crisóstomo. E ali eu estudei até a 3ª série. A 4ª série eu já passei para outra escola que era Grupo Escolar de Garça na época, não tinha o nome Maria do Carmo ainda. Não havia muita autoridade, a escola era muito autoritária. E os alunos ali quase que deviam obedecer. Funcionava assim, era uma escola realmente de outro tempo, né?
Tinha suas vantagens e tinha suas desvantagens. Mas tudo era dentro de um certo ritmo, de uma certa rotina que acontecia todo dia. Até na escola, para entrar na escola, você fazia fila, você cantava o hino nacional. Era assim que a coisa caminhava, né? Quando a gente estava na sala de aula, a gente tinha que manter um comportamento assim bastante austero, né? O professor exigia que a gente obedecesse fielmente as regras. Quando entrava alguma autoridade, todo mundo se levantava, entrava o diretor, ou uma visita que vinha à escola, todos se levantavam, né? Havia na classe 3 sessões, A, B e C, de acordo com o rendimento dos alunos. E esse rendimento incluía disciplina. Disciplina fazia parte do rendimento. De forma que o aluno mais indisciplinado, geralmente ele não ficava na seção A, por causa da indisciplina. Então, a gente tinha que observar aquela determinação dos professores, mas os alunos não eram santinhos, não. Os alunos eram realmente aqueles que podiam, eles logo se apareciam, porque eles eram um ambiente de muita contenção, então eles de vez em quando saíam dos limites. As carteiras eram carteiras grandes, sentavam de 2 em 2, a classe era classe ou masculina ou feminina. Tinha essa dificuldade de juntar os sexos. Então a minha classe, por exemplo, foi sempre masculina, da 1ª à 4ª série, né? Isso a gente percebe hoje. Na época eu não percebia essa diferenciação, e nem o porquê disso. Mas a gente sabia que havia uma autoridade muito grande do professor. O aluno, quando não cumpria a obrigação, ou quando fazia alguma brincadeira, ele ia de castigo. O castigo variava desde o aluno ficar lá na frente, às vezes no corredor, quando ele cometia uma falta maior, ou então ia para a diretoria. Até hoje eu posso perceber que a escola era muito preconceituosa em relação aos pobres, aos pretos. Eles sentavam lá atrás, nas últimas carteiras. Os alunos que sentavam na frente eram os alunos que na sociedade, era a elite da sociedade. Na época, a escola pública realmente atendia todo mundo, inclusive os alunos das famílias mais ricas da cidade. Então, esses alunos geralmente ficavam nas primeiras carteiras. E o aluno sempre agradava o professor, vinha com um presentinho, vinha com uma fruta. E os alunos pobres ficavam lá atrás, não tinham essa possibilidade. De vez em quando eles arriscavam alguma coisa, mas não dava certo, né? O professor fazia essa diferenciação. A gente sabe que os professores nem se sentiam isso, porque era a mentalidade da época, com certa tristeza, mas ao mesmo tempo conformado, porque era o que se tinha naquela época. Na década de 1950, também se teve o grupo escolar no distrito de Jafa, formando alunos no 4º ano primário. Na zona rural, desde a constituição das fazendas, havia as escolas chamadas escolas isoladas. Geralmente, os proprietários das fazendas que construíam ou adequavam locais para o funcionamento das escolas. Também pagavam as professoras, e estas escolas tinham alunos do 1º ao 3º ano na mesma turma. A partir da elevação de Garça a município, algumas escolas isoladas passaram gradativamente para a responsabilidade da prefeitura. Então, a população de Garça tinha um grupo escolar que formava as crianças do 1º ao 4º ano. As crianças
os alunos recebiam o diploma do 4º ano e não tinha no nosso município a continuidade, não tinha uma escola secundária. A população, então, garcense começou a reivindicar a necessidade de se ter no município uma continuidade para esses alunos. As famílias que tinham condições pagavam, levavam os seus filhos para outro município, outras mandavam para um internato para que fizessem o ginásio, o colegial ou a escola normal, mas a maioria não tinha essa condição, então fizeram a reivindicação. E entre 1935 e 1937, precisamente 1937, iniciou a construção do primeiro ginásio e colégio no município de Garça. Em 1935 se deu a doação do terreno, a doação pela família Barros, que doou para a prefeitura, e o prefeito era o senhor Ilmar Machado de Oliveira, e a construção então se iniciou em 1937, ficando pronto em 1942. Enquanto a população aguardava a construção de uma nova escola secundária, de um ginásio, os meios de comunicação, que na época eram os jornais, o rádio também, mas nós encontramos na fonte de um jornal uma propaganda dessa escola, desse ginásio, como seria. Neste recorte do jornal, observa-se a intenção para a escola que seria construída, denominada Ginásio Municipal, mas também anuncia jardim da infância, alfabetização, primário, ginasial, comercial e ainda um internato masculino e feminino. Destaca a qualidade da educação como tendo um corpo docente seleto e especializado, ou seja, com professores formados. Destaca também a relevância para os aspectos da saúde, da moralidade e civilidade. A maquete para o ginásio municipal teve influência das correntes arquitetônicas que se despontaram no início do século XX, influenciadas pelos modernistas, que também influenciou a construção do espaço escolar, nas quais se indicavam que as construções das escolas deveriam ocorrer em locais de espaços verdes, fora da área de tráfego, mas ser um elemento de destaque no conjunto das construções próximas, para ser reconhecida como símbolo e demonstração do esforço a favor da cultura. As ideias modernistas se relacionavam com os ideais republicanos, no qual se pautava a necessidade e valorização da educação para o progresso da nação. E assim, a escola que seria o ginásio municipal foi construída com visibilidade para a igreja matriz, fórum e prefeitura, que traçava um segmento para o prédio escolar, destacando a educação como principal. Quando ficou pronto o prédio do ginásio e colégio, precisava, para ser público, de uma vistoria do Ministério da Educação. E o Ministério da Educação não aprovou. Então, não poderia funcionar como uma escola pública. O prefeito fez uma licitação, publicou uma licitação para alguém administrar esta escola como uma escola particular. Então, ganhou a licitação o padre Antônio Magliano e o padre Aquino. Começou, então, a funcionar na escola, né, nesta escola que ficou pronta, o ginásio administrado pelos dois padres, de 1942 a 1946. É em 1946 que se dá a formatura da primeira turma que começou no ginásio, que é esta turma do quadro. Em 1947, se tem uma manifestação da população para uma escola ginásio
pública para que o ginásio não fosse mais uma escola que se cobrasse taxas, porque os administradores, né, os padres, precisavam cobrar uma taxa para a manutenção da escola, para o pagamento dos professores. Então, se tem um abaixo-assinado de uma grande parte da população pedindo um ginásio público, municipal ou estadual, e esta reivindicação é atendida. Então, a partir de 1948, se tem o ginásio municipal e escola normal. Em 1950, o ginásio se torna colégio e escola normal Dr. Ilmar Machado de Oliveira, em homenagem ao prefeito que recebeu a doação do terreno e fez a construção. Então, é a partir de 1950 que se tem colégio e escola normal Dr. Ilmar Machado de Oliveira. O centro fundamental, básico, a estrutura educacional da cidade mesmo, se processou em cima do grupo escolar, do Ginásio Municipal de Garça. Depois de 2 anos, ele se tornou estadual. Então, aí já ampliou mais as suas atividades, e depois veio a Escola Normal. A Escola Normal veio depois. Então, eu sou também da 3ª turma da Escola Normal. Tudo para nós, na juventude, era a escola. A gente vinha aqui pela manhã, depois voltava à tarde, o esporte praticado era tudo também dentro da própria escola, as festas, o relacionamento dos alunos era muito grande. Nós tínhamos um relacionamento com todos os alunos, desde o primeiro até o 4º ano, ou até o 3º ano normal, havia um relacionamento muito grande, porque o pessoal gostava da escola. Tinha admiração pela escola, era gostoso vir aqui, nem fosse para bater papo, falar mal da vida dos outros, a gente vinha para cá. Quer dizer, era interessante. Mas praticamente a história da cultura da nossa cidade, ela se processou em torno do Ginásio Municipal de Garça. Depois veio o Colégio Santo Antônio, e tínhamos também depois, com o professor Cesarino, que ele fundou a Escola de Comércio. Mas a partir da época em que passou para o Estado, o ginásio, tempos depois foram realizados exames em São Paulo para o provimento desses cargos. E aí, então, foi terrível, que os professores que vieram eram extremamente capacitados e exigentes. Eu me lembro bem como nós tínhamos os professores com formação acadêmica, e isso foi muito importante para a formação a partir da minha turma em diante. Nós tivemos um grande diretor, João Nunes Miranda. Esse homem tinha uma capacidade de condução na educação como ninguém. Além do mais, extremamente disciplinado, sem rigor. Disciplinado sem rigor, mas fazendo você entender o que era certo e o que era errado. Quer dizer, esse é uma figura maravilhosa que marcou seu lugar na história da educação em Garça. Aí, quando eu vim para o ginásio, aí era o Ilmar Machado de Oliveira, né? Ir para o ginásio naquela época foi em 55, era uma façanha, porque poucos alunos na cidade conseguiam ir para o ginásio. Primeiro que tinha o exame de admissão, né? Era um exame que como se fosse um vestibular. O aluno tinha que tirar um mínimo para poder entrar para a primeira série. Era a primeira série do ginásio. E no ginásio, a gente que conseguia vir, realmente era uma proeza. Claro, os alunos, a diferenciação na escola era assim, alunos mais pobres, não era como no grupo escolar. Porque no grupo escolar essa diferenciação era patente, era muito visível. No ginásio, não. Nós temos vários professores, foi aquele impacto, né? Era um professor, agora vários professores. A gente se sentia mais livres, porque cada professor tinha um tipo de
de conduta também, diante das classes, nós tínhamos uniforme. Era uma exigência muito grande a questão do uniforme. E o ginásio era rigoroso, havia muitas matérias e muitas reprovações. Então nós tínhamos 2 classes, vamos dizer assim, de 40 alunos cada uma. No início do ano, 30 foram para a segunda. O resto tudo reprovado. Então esse é o normal da época. Então, eu passei na admissão, entrei no ginásio aqui no Wilmar Machado de Oliveira. Foi uma conquista, foi maravilhoso para uma criança de 11 anos de idade, né? Então, eu estudei aqui da primeira à 4ª série. Eu tive 2 repetências, na primeira e na 2ª série. A coisa não era muito exigente naquele tempo, né? O ensino, né? Como no ginásio, que eu gostaria de mencionar, né? Professor Vigiane, professor de matemática, Amilcar de português, professor Santana, que era um promotor público de história, a Lourdes Mirala, dona Lourdinha, era professora de geografia. A dona Odila, já tínhamos francês no primeiro ano ginasial. A dona Odila era professora de francês, o inglês entrava na 2ª série. Era a dona Elza, mas aí já é a 2ª série, sim. Então tive esses professores, professor Maurício, no latim, desde o primeiro ano, professor Lázaro. Esses professores que eu considerava, todos consideravam professores de muito bom nível, né? Haja vista a carreira que tiveram depois, especialmente o professor Vigiane, né? Dos demais eu não tenho muito conhecimento. Havia atividade esportiva, então eu fui aluno do professor Isaac Elias Fará, que organizou maravilhosas equipes de basquete, de vôlei, de tudo, atletismo, né? Garça brilhava naquele tempo graças principalmente ao professor Isaac, que era competente, muito dedicado e congregava, a garotada adorava o professor Isaac, né? Então essa atividade era importante no ginásio, no Wilmar Machado. Professora Celeste, música, quer dizer, a vida inteira ela foi a professora de música, com formação. Ela ensinava, nem todo mundo aprendia, né? Mas ela tinha boa vontade e capacidade para isso, entendeu? Na época do ginasial, de lembrar das aulas de música, canto orfeônico, da professora Celeste, saudosa professora Celeste. Há alguns ensinamentos dela, porque a gente solfejava, aprendia a solfejar, né? Aí eu ouço hoje aquela musiquinha que é de algum tempo atrás, da Noviça Rebelde, né? Você sabe solfejar, você pode então cantar. E a gente aprendia com a Dona Celeste os solfejos, todas as notas, e tinha que solfejar, tinha prova de solfejo, né? E eu ainda guardo na lembrança, principalmente, 3 solfejos daquela época. Era o número 1 em 2 tempos, do, ré, mi, ré, do, mi, ré, mi, do, ré, mi, do, mi, ré, mi, do. Errei aqui no tempo, mas o solfejo é número 15. Sol, sol, fá, mi, sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol. Acho que ele era 3 tempos, sol, sol, não, era 2 mesmo. Sol, sol, fá, mi, sol, fá, mi, ré, do. E tinha o solfejo terrível, que era o 21. Era 4 tempos. Do, ré, mi, fá, sol, lá, fá, sol, mi, fá, ré, do. Do, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, do, ré, mi, sol, fá. Não esqueço, adoro de vez em quando lembrar a Dona Celeste e suas músicas nos solfejos. Maravilhoso. Aí o secundário, então, a gente tinha um professor de matemática exigentíssimo, o professor Vigiane, famoso, né? O professor de português era o professor Amilcar e também o professor Maurício, né?
E assim foram desfilando muitos professores, todos muito importantes para a nossa formação. Vim para o Wilmar Machado de Oliveira, bem longe da minha casa. Eu continuava atravessando a linha, mas eu sentia que dos meus amigos, os meus amigos de bairro, os meus amigos de debaixo da linha, poucos vieram para a escola. Muito poucos vieram para a escola. E eu não os encontrei no Wilmar Machado. Então eu tive que fazer novos amigos, novas relações, professores excelentes, mas professores muito bons, muito exigentes. Eu me lembro da dona Alzira Nunes fazendo chamada oral toda a aula. Punha a gente na frente da lousa e conjuga. E papapá. Nossa, dona Alzira, mas fora o rigor dela como professora, era uma professora de peso, uma mulher excelente. Com a vinda da escola normal, a escola normal já institucionalizada como uma escola pública, começa então a formação de professores no nosso município, na escola normal Dr. Ilmar Machado de Oliveira. Junto com a escola normal, se teve, depois de mais ou menos uns 2 anos de funcionamento da escola normal, se teve a chamada escola anexa. Era dentro do mesmo prédio da escola Ilmar, funcionando uma escola primária, do 1º ao 4º ano. Não é um grupo escolar, mas o mesmo modelo. E esta escola anexa, ela veio para auxiliar na escola normal as normalistas e os normalistas que estavam estudando para ser professores. Então eram professoras concursadas também, que ministravam as aulas, tinham os alunos, e as professoras, as alunas normalistas e os alunos normalistas, eles faziam um estágio. Eles tinham as aulas deles e no período inverso eles frequentavam essa escola para aprender como dar aulas. Além também de ir para as escolas agrupadas, faziam excursões também para as escolas agrupadas. É interessante a gente ressaltar que o professor formava. O professor recebia o diploma, estou apto para ser professor. E para ingressar no magistério, existia uma contagem de pontos que a gente tinha que substituir algum tempo em ginásios, em grupos escolares, como substituto, ou então lecionar em escolas municipais na zona rural. Há eventos que marcaram momentos dos estudantes na escola normal. As formaturas, os desfiles cívicos, a estruturação dos ambientes de aprendizagem, a visita do governador Jânio Quadros, que contribuiu para a ampliação do colégio e escola normal Ilmar Machado de Oliveira. E destaque para um grupo de teatro que muito contribuiu para a formação dos alunos na escola normal. E enquanto eu estava cursando o curso clássico, eu participei do GETA, o Grupo Estudantil de Teatro Amador, que foi formado pelo Grêmio Estudantil Castro Alves, sob a orientação das professoras Lúcia Helena Carvalho Alves, que foi a grande idealizadora desse grupo teatral, foi a orientadora, e da professora Maria Aparecida Gomes Piola. Na época, a professora Lúcia Helena era minha professora de inglês e a Cida Piola era professora de filosofia. E então foi escolhida a peça Pluft, o Fantasminha, e foi escolhido o elenco. E eu tive, assim, a glória de ter sido a mamãe Pluft. E o Pluft, o Fantasminha, era o Cicerinho, Cícero Guanais, né? Então eu tenho aqui um folderzinho que foi feito na época. Então, a primeira apresentação do GETA
foi dia 21 de dezembro de 1964, há exatamente 60 anos. Apresentado pelo Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado, Garça, 21 de dezembro de 64, apresentado pelo Grupo Estudantil de Teatro Amador do Grêmio Estudantil Castro Alves. Aí vem o elenco, né? E aqui todos os atores assinaram no fim, e eu guardo isso com muito carinho. É uma grata recordação da minha escolaridade aqui em Garça. Então, terminando a terceira série, eu tive a oportunidade de participar do grupo de teatro que já existia há bastante tempo, o GETA, que era da professora Lúcia Helena Alves de Souza. Essa mulher, ela deveria ter nascido hoje, porque para as aulas de inglês ela trouxe a tecnologia. Nós tínhamos livro, mas ela trazia um gravador com as aulas, então nós éramos capazes de ouvir as fitas, de repetir então as atividades de ouvir, as atividades de falar, com as fitas. E ela não trouxe só a tecnologia, ela nos aproximou da cultura. Lúcia Helena, ímpar, ela nos aproximou da cultura. Ela trazia, nesse grupo de teatro, no GETA, onde estavam os amigos da minha irmã Vera, que veio antes de mim. Nós líamos textos interessantíssimos e nós assim nos adentramos à questão do teatro. O que é o teatro? O que é cultura? O que nos faz cultos? Tá? O que nos faz cultos? Então, a Lúcia Helena foi preciosa, preciosa. Nós lemos, olha, gente, eu era uma aluna assim, que gostava muito. Ela ia encenar, eu sou da época da segunda peça, do Our Town. E era de um escritor americano, Thornton Wilde, não é, Nilson? E, pois eu não li o livro em inglês, eu li a peça em inglês. E ela, lógico, a peça foi encenada em português, mas ela nos incentivava. E através desse escritor, nós conhecemos muita gente na literatura, no teatro, na música. E também ela viajava muito, ela nos trouxe muito de cultura dos outros países, e nós sonhávamos com aquilo. Aí a Luciliana me convidou, vem para o GETA. Nós vamos montar uma peça, era o Alto da Compadecida. Nós vamos montar uma peça, eu gostaria que você participasse, e eu fui para o GETA. E aí nós fizemos 3 peças grandes, né, que foram o Alto da Compadecida, que foi Nossa Cidade e Pedro Pedreiro. Em todas elas, nós nos classificamos para as finais do Festival de Teatro Amador. Quando a gente fala em nível estadual, fala as finais, eram 30 cidades que chegavam à finalíssima, às finais, e todas cidades grandes, todas cidades ao nível de Santos, Sorocaba, São José do Rio Preto, Campinas, né, e outras mais. E nós estávamos ali. E conseguimos muito boas classificações graças ao trabalho da professora Lúcia Helena Alves, que não só cuidava do grupo de teatro para fazer teatro, mas ela nos preparava com excursões a São Paulo para ver peças de teatro lá, para conhecer teatros, para conhecer diretores de teatro, para conhecer artistas de teatro. Fizemos isso algumas vezes graças à professora Lúcia, né, Lúcia Helena, que foi minha professora de inglês no ginasial. E então, o Alto da Compadecida, eu acho, me disseram outro dia que eu estou errado, mas eu acho que nós pegamos o 5º lugar em São Carlos, era a inauguração do Teatro de São Carlos, o 2º lugar em Presidente Prudente, com Nossa Cidade, era a inauguração do Teatro de Presidente Prudente, e não me lembro a classificação em São Bernardo do Campo, inauguração do teatro também,
com a peça Pedro Pedreiro, que era da Renata Palottini, a autora, que esteve aqui pessoalmente, era professora da Escola de Artes Dramáticas de São Paulo, assistiu o nosso ensaio, porque dizia ela, é a primeira vez que eu estou vendo a minha peça montada, a minha peça de pé, né? E foi muito bom. Então, quando eu saí do normal, que não era magistério, era normal, eu já tinha emprego. Eu comecei a dar aula não no infantil, eu comecei a dar aula já de 5ª a 8ª série e colegial. E ao mesmo tempo eu entrei na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que na época era um instituto isolado da USP, era a FAF, nossa querida FAF. E a partir daí eu já voltei para o mercado de trabalho de Garça e trabalhando na Escola de Comércio do Luiz Yamauchi, que hoje é o Museu Cesarino Veiga, e no Colégio das Freiras. E depois a escola pública já começou a nos absorver. Eu saí daqui em 1964 com a conclusão dos cursos clássico e normal, como eu falei. E fui para São Paulo, prestei vestibular para a USP, passei, cursei letras na Universidade de São Paulo. Aí eu voltei para Garça e vim ser professora de português, de literatura brasileira e portuguesa aqui no Ilmar Machado, entre outras escolas. Mas foi a primeira escola onde eu lecionei quando voltei de São Paulo. Em 59, eu fui fazer eu fui para o científico. Na universidade eu fui fazer pedagogia. Nessa época eu já tinha mudado de ideia. Eu achava que realmente eu gostava muito de ler. Eu era muito curioso, leitura. Então eu achava que a educação era realmente a salvação do mundo. Então por isso eu fui fazer pedagogia. Em Galha eu lecionava só ciências, né? Galha. E aqui eu lecionava. Na época tinha o Ilmar Machado, que tinha o curso normal, e tinha o ginásio industrial. Então eu lecionava ciência, matemática no ginásio industrial e aqui para a parte do normal. Mas eu lembro essa foto, eu lembro até do dia, da noite, né? Que nós tiramos essa fotografia aí, né, na 3ª série de uma classe, né, do curso normal. Assim, depois, o curso normal era só durante o dia. Aí teve um momento que conseguiram o curso à noite. Começou a abrir no estado à noite. E aumentou o número de alunos, claro, interessados, porque era à noite. Aí, essa classe aí, por exemplo, era a classe noturna da fotografia. Outras instituições escolares também se constituíram marcando a história da educação no município de Garça, como a creche Maria Leonor, sendo a primeira instituição a oferecer a educação infantil, o Colégio Santo Antônio, administrado pelas Irmãs Franciscanas e fundado graças à mediação do Padre Antônio Magliano, para atender a formação das normalistas, em regime de internato e externato, outras escolas primárias e secundárias e escolas técnicas, também um orfanato. O início da escolarização e da formação de professores marcou uma educação de valor no município. Cada professor e professora formados na escola normal, atuantes na educação, contribuiu para a formação da cidadania garcense. Ainda há muitas histórias para pesquisar.